Roda de Entrevista recebe nesta noite o secretário da Casa Civil, Fernando Tiburcio. Falamos de assuntos relacionados ao governo do estado de Goiás, de política de relações internacionais. E você, telespectador, tem o WhatsApp para fazer sua pergunta, 996-734567. E a primeira pergunta é do policial civil Eduardo. Secretário, ele é aposentado e está querendo saber se ainda esse ano tem condições de o governo pagar as indenizações de licença-prêmio dos policiais civis. Segundo o Eduardo, ele já está há 4 anos esperando esta indenização. É um tema que eu precisaria avaliar junto à Casa Civil. Hoje um ponto importante na Casa Civil é que nós estamos de portas abertas. Nós temos conversado com todos os segmentos. É claro que existe uma preocupação muito grande com a questão financeira, a questão a responsabilidade administrativa. Essa é uma preocupação do governador José Hélito, mas todas as demandas que são justas, nós estamos procurando atender. O que o senhor sugere, por exemplo? É difícil ter de cabeça tudo isso, é lógico. Sim. Por exemplo, ele procurar a Casa Civil, sim, qual seria o melhor caminho? Isso, ele pode me procurar pessoalmente. Nós, uma das coisas que eu tenho enfatizado não pode ser difícil chegar ao secretário da Casa Civil. O secretário da Casa Civil tem que ouvir os reclamos da população e tem que ser fluida essa relação. Mas como é que acontece na prática, secretário? Porque na prática qualquer secretário é difícil. Um cargo de primeiro escalão do governo, o cidadão tem um acesso dificultado. Como é que ele faria, né? Ou qualquer outro que nos acompanha? Olha, eu tenho recebido muita gente. E não só recebido, como, por exemplo, outro dia, eu te dar um pequeno exemplo, uma pessoa pediu uma Constituição, um exemplar da Constituição. Eu liguei falando e pedi ao pessoal, olha, eu quero todas as questões sejam respondidas, assim, não tem nenhuma coisa que chegue à Casa Civil que não seja respondida. Claro que pode existir situações em que a agenda vai estar complicada e tal, mas eu quero ouvir as pessoas. Para mim isso é fundamental. Secretário, há relatos, depois que o senhor chegou na Casa Civil, que o senhor promoveu profundas mudanças lá no funcionamento interno da Casa Civil. Quais foram essas mudanças e o que isso resultou de prático? Eu diria que a principal mudança que foi feita na Casa Civil foi no sentido de nós temos uma Casa Civil propositiva, não uma Casa Civil burocrática, focada só em dar seguimento a projetos de lei, a redação de decretos. Não, nós queremos uma Casa Civil propositiva, pensar os bons projetos, pensar os temas que são importantes para o Estado, dar prioridade a esses temas, levar isso ao governador, e temos feito isso. Então, a Casa Civil ela adquiriu uma postura mais propositiva, até mais de assessoramento ao governador em temas relevantes, e eu acho que essa é a grande diferença do antes e depois. Qual que é o maior desafio na visão do senhor em relação à transparência do Estado? É uma atribuição também da Casa Civil. Que é fazer andar a lei de transparência, né? Sim, sim. A principal, eu vejo que esse é um tema, a questão de transparência é fundamental hoje para qualquer governo. E esse governo não é diferente, é preocupado com esse tema. Hoje o Brasil avançou muito em transparência, o governo federal, por exemplo, avançou muito. Os estados devem acompanhar essa tendência, e o estado de Goiás está fazendo isso. O cidadão goiano deve cobrar dos seus gestores a transparência, deve cobrar o acesso fácil às informações, e é isso que esse governo está preocupado
com isso. A lei de transparência obriga o gestor público a publicar diariamente as suas ações, é isso, né? Sim, mas a questão que eu digo é você ter uma real vontade de fazer isso, porque isso pode ser feito de muitas formas, e você vê algumas instituições que talvez não façam da melhor forma a divulgação das... É o famoso mostrar escondendo, né? Mostrar escondendo, exatamente. Você usou a expressão que eu queria encontrar. Eu vejo no governo, especialmente no governo de Goiás, e a preocupação do governador Zé Hélito de não esconder as coisas, mostrar, dar o maior acesso possível. Assim que se faz uma gestão republicana. Mas assim, num sentido bem prático. O telespectador, o amigo telespectador que está assistindo, é natural no Brasil ser desconfiado em relação a governo, qualquer esfera, qualquer partido. Ele pode pensar, não, mas como? Está só falando. O que ele pode fazer na prática? Ele pode justamente cobrar do gestor a divulgação de informações precisas. É fundamental que o portal da transparência, você tenha que as informações estejam disponíveis de forma fácil e clara. É isso que o cidadão deve exigir. Eu quero ter acesso, eu quero entender as informações. Eu não preciso ser um técnico em contabilidade ou um membro do Tribunal de Contas para entender. Eu quero, como cidadão, como uma pessoa com conhecimento não especializado, poder entender essas informações. É isso que ele deve cobrar. Secretário, mas nesse sentido, como é que o senhor avalia o decreto recente do governo, se não me engano tem alguns meses, que estabelece algumas informações como sigilosas, como a agenda do governador, até cardápio do Palácio das Esmeraldas, tornou uma questão sigilosa por questões de segurança. É mesmo uma necessidade, porque são gastos públicos que ficam, aparentemente até corriqueiros, questão de cardápio, que vão ficar sigilosos e poderia ser uma informação importante, ou pelo menos pela lei de transparência, que fossem divulgados. Olha, essa é uma discussão, assim, em todos os países do mundo existe as informações do gabinete pessoal, tanto dos presidentes como governadores, é tratada de forma reservada. A questão é permitir transparência no que deve ser transparente, por exemplo. Nós não podemos, por exemplo, informar o efetivo policial que acompanha o governador, ou o efetivo, mesmo informações mais básicas, como, por exemplo, o efetivo policial que está numa cidade ou numa... Então, literalmente é entregar o ouro para o bandido. Entregar o ouro para o bandido. Nós temos níveis de informação. Esse nivelamento de informação é corriqueiro em todos os governos sérios, nos países desenvolvidos, e eu acho que aí, no fim, talvez essas questões do cardápio, tem mais um sentido de utilização política, de política partidária, do que efetivamente uma real necessidade de transparência. Secretário, olha só, as polícias estão assistindo, né? Sobre o salário dos policiais de terceira classe, o que o senhor tem a dizer? Alguma perspectiva de melhora? Tem policiais passando fome, é o que fala aqui o Lauro do Jardim América. Bom, Lauro, nós temos muita preocupação com as polícias. A valorização do policial é um ponto fundamental do programa de governo, inclusive do novo programa de governo para as eleições. Nós, como disse, o governador Zé tem muito uma preocupação com a questão da responsabilidade financeira. É preciso que os gastos sejam feitos de uma forma absolutamente responsável. Nós temos discutido muito a questão dos policiais com o secretário Irapuan Costa Júnior e eu vejo como que essa é uma questão que tem que ser discutida de um modo que seja feito
que essa questão caiba nas contas do governo. Mas o que eu posso dizer ao Lauro é que nós não estamos nos esquecendo dos policiais. Secretário Fernando, há algumas semanas nós realizamos uma entrevista com o senhor no jornal Redação. Sim. E lá, naquela época, a perspectiva eleitoral aqui em Goiás tinha o candidato Ronaldo Caiado disparado na liderança e os candidatos José Eliton e Daniel Vilela, mas empatados na mesma colocação, né? De lá para cá, muita coisa mudou nessas pesquisas. O senhor lembra que o senhor falou que isso ia mudar e que o candidato José Eliton tinha muito espaço para crescer. E, de fato, houve esse descolamento. Como é que o senhor analisa agora essas pesquisas? Eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que a campanha o governador José Eliton vai, durante a campanha eleitoral, crescer bastante, mas crescer sobretudo pelas ações de governo, acho que a população está sentindo essa questão da responsabilidade administrativa, até nas questões que desagradam uma determinada categoria, um ponto, por não poder ser um pleito ser atendido naquele momento, justamente por essa responsabilidade de gestão, de não tomar uma decisão só do ponto de vista político, partidário, ou do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que vai continuar. O governador Zé Eliton, sobretudo quando se iniciar oficialmente a campanha, né, eleitoral, vai crescer enormemente nas pesquisas. Hoje o governo conta com aprovação alta, e esse é um ponto positivo que sinaliza esse crescimento. Acho que embora o Brasil esteja num período de radicalização, eu acho que os candidatos mais de centro vão ganhar corpo, tanto em nível nacional, na eleição presidencial, como em nível local, e acho, sobretudo, que o importante que Goiás precisa de uma gestão moderna, precisa de uma gestão que não esteja atrelada a um passado, que ficou no passado, realmente. Nós precisamos de um novo tempo. Ok, vamos então para mais um intervalo no Roda de Entrevista desta noite, que recebe Fernando Tiburcio, secretário da Casa Civil do Estado de Goiás. Voltamos em instantes. E você, telespectador, o número está aí aparecendo na tela. Pode também fazer sua pergunta. 996734567. Voltamos em instantes.